Na semana passada, eu queria até ter falado na quarta-feira passada, mas acabou não dando tempo. Na semana passada, completou 100 anos um dos maiores pensadores vivos da atualidade, que é o francês Edgar Morin. É uma dádiva que ele tenha chegado a 100 anos e ainda muito lúcido, ainda produzindo, ainda falando, ainda dando palestra. Edgar Morin é o autor da teoria da complexidade. Eu, na verdade, conheci esse pensador há cerca de 10 anos, quando eu estava me preparando para fazer o processo seletivo da UFES para o mestrado em educação. E conhecê-lo, para mim, foi uma evolução, na verdade. O Edgar Morin, quando ele fala sobre a teoria da complexidade e o que ele está chamando de complexidade, de uma forma sintética, é a questão de que não há um conhecimento ou um fato que seja isolado, que tudo, de alguma forma, está interligado. E, às vezes, para a gente entender a importância do pensamento dele, ele diz que nos últimos anos, nas últimas décadas, o conhecimento foi especializado demais, separado demais, a ponto de que, às vezes, as pessoas são especialistas de um determinado ponto, mas não conseguem entender o todo. O pensamento de Edgar Morin, e ele mesmo diz isso e cita em vários dos livros dele que eu li, ele cita uma frase de outro pensador, que é o Blaise Pascal. Ele diz assim: sendo todas as coisas ajudadas e ajudantes, causadas e causadoras, estando tudo unido por uma ligação natural e insensível, acho impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, e impossível conhecer o todo sem conhecer cada uma das partes. Ele usa a frase do Pascal para sintetizar o seu pensamento, e que é muito verdadeiro. Edgar Morin, mais do que nunca, nos ajuda a pensar a realidade. E nesse momento de radicalismo, de negação da ciência, daquilo que todo mundo acha que entende porque conhece o fato em si, pensar sobre a ótica de Edgar Morin em sua teoria da complexidade é muito importante. Então eu faço um convite até aqueles que estão nos assistindo para que conheçam um pouco mais do pensamento de Edgar Morin. Ele pode nos ajudar a pensar sobre várias óticas, da econômica passando pela social, muito importante para pensar a questão da educação. Inclusive ele tem um livro chamado 7 Saberes Necessários para a Educação. Então é um pensador que, para a gente fazer uma análise mais, diríamos, correta de toda a problemática, desde a mundial até aquilo que acontece em nossas comunidades, no nosso estado, é um pensador fundamental. Então, assim, eu não li toda a obra ainda de Edgar Morin, mas conheço uma boa parte dela. A principal obra dele se chama O Método. É composto por 6 livros, onde ele começa a discutir essa questão. Depois ele tem um livro chamado Ciência com Consciência, que é também fenomenal. Ele tem um ensaio, Dr. Hércules, que eu acho que todo mundo deveria ler. Claro que é mais voltado para a educação. Se chama A Cabeça Bem Feita. Em que ele faz uma abordagem importante sobre a questão do conhecimento através das disciplinas, geografia, filosofia, matemática, ciência, biologia, etc. E tem uma parte desse livro que ele diz assim, que estava havendo um congresso de astronomia e tinha um enólogo participando. E alguém quis fazer uma chacota com o enólogo, dizendo assim: o que é que
ou melhor, desculpe, era um congresso de enólogos, já termino, presidente, era um congresso de enólogos e tinha um astrônomo participando. E aí ele dizia, mas o que é que um astrônomo consegue ver numa taça de vinho? E ele faz o astrônomo faz um resumo da história natural da formação da terra até chegar à produção daquele cálice de vinho, mostrando como as coisas estão interligadas, ou seja, que a astronomia e o conhecimento dos vinhos pode ter uma relação muito maior do que as pessoas pensam. Então, assim, fica aqui a minha sugestão para conhecer um pouco mais o pensamento de Edgar Morin, um grande pensador e que nos ajuda muito a entender as coisas como elas são. Muito obrigado, presidente.